início ao nosso vídeo áudio de O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 22, da obsessão, lição de número 241. Dava-se antigamente o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. O primeiro, que implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltado ao mesmo, ao passo que não há senão seres mais ou menos imperfeitos e que podem todos se melhorarem. O segundo, que implica igualmente na ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que não há senão constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente o pensamento. Assim, para nós, não há possuídos, no sentido vulgar da palavra, não há senão obsidiados, subjugados e fascinados. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Além disso, não haveria demasiado cuidados em combatê-la, porque, além dos inconvenientes pessoais que dela podem resultar, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que esteja, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e esse constrangimento não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, disso resulta que toda a comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se algumas vezes nele se acha algo de bom, é preciso tomá-los e rejeitar tudo o que é simplesmente duvidoso. Reconhece-se a obsessão pelos caracteres seguintes. Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar, bom grado ou mau grado, pela escrita, audição, tipologia e etc., opondo-se a que outros espíritos possam fazê-lo. Do segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceiro, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. 4. Confiança do médium nos elogios que lhe dão os espíritos que se comunicam por ele. 5. Disposição para se afastar das pessoas que podem dar úteis avisos. 6. Levar a mal a crítica a respeito das comunicações que recebe. 7. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. 8. Qualquer constrangimento físico dominando a vontade, forçando a agir ou falar a seu mau grado. 9. Ruídos e desordens persistentes ao redor de si
e dos quais é a causa ou o objeto. Lição 244. Em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é uma coisa deplorável ser médium. Não é essa faculdade que a provoca. Numa palavra, não está aí uma prova do inconveniente das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e rogamos meditá-la com atenção. Não foram nem os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvessem espíritas e médiuns. Os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, há, pois, espíritos desde que há homens e, por conseguinte, de todo o tempo. Exerceram sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade medianímica não é para eles senão um meio de se manifestarem. Na falta dessa faculdade, o fazem de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, um erro crer que os espíritos só exercem sua influência pelas comunicações escritas ou verbais. Essa influência é de todos os instantes, e aqueles que não se ocupam dos espíritos, o mesmo, não creem neles, estão expostos, como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não tem contrapeso. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecer. Se é mal, se traz sempre, por mais hipócrita que seja. Pode-se, por dizer que a mediunidade permite ver o inimigo face a face. Se pode exprimir-se assim e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, graças à sua invisibilidade, pode fazer e faz, na realidade, muito mal. A quantos atos se está impelido para a infelicidade que se teriam evitado se houvesse um meio de se esclarecer? Os incrédulos não creem dizer tanta verdade quando dizem de um homem que se desencaminha com obstinação. É seu mau gênio que o impele a perder-se. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de dar império aos maus espíritos, deverá ter, por resultado, em um tempo mais ou menos próximo, e quando for propagado, de destruir esse império, dando a cada um os meios de se colocarem em guarda contra as suas sugestões. E aquele que sucumbir não poderá acusar senão a si mesmo. Regra geral: quem quer que tenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, escreva ou não escreva. Quer dizer, seja ou não médium, creia ou não creia. A escrita dá um meio de se assegurar quanto à natureza dos espíritos que agem sobre ele, e de combatê-los se são maus, o que se faz ainda com mais sucesso quando se vem a conhecer o motivo que os faz atuarem.
Se é bastante cego para não compreendê-lo, outros podem lhe abrir os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos sem cessar com o nosso desconhecimento. Está na orgulhosa propensão de certos médios em se crerem levianamente os instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não lhes permite compreenderem as tolices das quais são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem aí se deixar apanhar. Se temos uma comparação, um homem tem um inimigo secreto que não conhece e que difunde contra ele ocultamente a calúnia e tudo o que a mais negra maldade pode inventar. Ele vê sua fortuna perder-se, seus amigos se afastarem, sua felicidade interior perturbar-se, não pode se defender e sucumbe. Mas um dia, esse inimigo secreto lhe escreve, e malgrado sua astúcia se trai. És, pois, seu inimigo descoberto e pode confundir-lo e se revelar. Tal é o papel dos maus espíritos, que o Espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e frustrar. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Algumas vezes é uma vingança que exerce sobre um indivíduo do qual tem algo a se queixar durante esta vida ou em uma outra existência. Frequentemente, também não há outra razão do que o desejo de fazer o mal. Quem sofre quer fazer sofrer os outros. Encontra uma espécie de gozo em atormentá-los, em vexá-los. Além disso, a impaciência que se demonstra o exercita, porque tal é o seu objetivo, ao passo que desiste pela paciência, mostrando despeito, se faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos, por vezes, atuam com ódio e por inveja do bem. É por isso que lançam suas vistas malfazejas sobre as mais honestas pessoas. Um deles se agarrou como uma sarna a uma honorável família do nosso conhecimento que não tem de resto a satisfação de tomar por vítima. Interrogado sobre o motivo pelo qual tinha atacado as pessoas honradas, antes que os homens maus como ele, respondeu: estes não me fazem inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os levam a aproveitar-se da fraqueza moral de certos indivíduos que sabem incapazes de lhes resistir. Um destes últimos, que subjugava um moço de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos da sua escolha, nos respondeu: tenho necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa razoável me repeliria. Eu me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude. Há espíritos obsessores sem maldades, que têm mesmo algo de bom, mas que têm o orgulho do falso saber. Eles têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências,
a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Querem fazer prevalecer sua opinião e procuram, para esse efeito, médios bastante crédulos, que aceitam a luz, de olhos fechados, e que fascinam para impedi-los de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas não lhes custam nada e eles podem dar crédito às utopias mais ridículas. Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não tem nenhum escrúpulo em se ornar daqueles diante dos quais nos inclinamos, e não recuam mesmo diante do sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerável. Procuram deslumbrar por uma linguagem pomposa, mais pretensiosa do que profunda, guarnecida de termos técnicos e ornada com grandes palavras de caridade e de moral. Guardassem de dar um mau conselho, porque sabem que seriam despedidos. Também aqueles dos quais abusam os defendem a todo custo, dizendo: vede bem que não dizem nada de mal. Mas a moral não é para eles senão um passaporte. É o menor dos seus cuidados. O que querem, antes de tudo, é dominar e impor suas ideias, por mais insensatas que sejam. Os espíritos sistemáticos são comumente escrevinhadores, por isso procuram os médios que escrevem com facilidade e cuidam de que se façam instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas. Fascinando-os, são quase sempre palavrosos, muito prolíficos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditarem aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são comedidos em palavras, dizem muitas coisas com poucas palavras. Assim, essa fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Não se pode estar demasiado circunspecto quando se trata de publicar esses escritos, as utopias e as excentricidades que são neles frequentemente abundantes e que chocam o bom senso, produziriam uma desagradável impressão nas pessoas nocivas, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas das quais seus inimigos se servem para ridicularizá-lo. Entre essas publicações, há as que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas ou desastradas. Ocorre muito frequentemente que um médium não se pode comunicar senão com um único espírito, que se liga a ele e responde por aqueles que são chamados por seu intermédio. Isso não é sempre uma obsessão, porque pode prender-se a uma falta de flexibilidade do médium e a uma afinidade especial de sua parte por tal ou tal espírito. Não há obsessão propriamente dita, senão quando o espírito impõe
e afasta os outros por sua vontade, o que jamais é o gesto de um bom espírito. Geralmente, o espírito que se apodera do médium com o objetivo de dominá-lo não sofre o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas e que são discutidas, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se isolar, e frequentemente ele mesmo o comanda. Todo médium que se ofende com a crítica das comunicações que obtém é o ego do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom desde o momento em que se inspira um pensamento ilógico e de se recusar ao exame. O isolamento do médium é sempre uma coisa desagradável para ele, porque não tem nenhum controle para as suas comunicações. Não somente deve se esclarecer pelos avisos de terceiros, mas lhe é necessário estudar todos os gêneros de comunicações para compará-las, limitando-se às que obtém, por boas que lhes pareçam. Se impõe a imundice sobre o seu valor, sem contar que não pode tudo conhecer e que giram quase sempre no mesmo círculo. Número 292, médios exclusivos. Correção 245. As causas da obsessão variam, de acordo com o caráter do espírito. E, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes, também, não há mais do que o desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram, encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem, não raro, por ódio e inveja do bem, daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como tinha uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrar a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjulgava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém, uma pessoa criteriosa me repeliria, ligo-me a um idiota, que nenhuma força me opõe. 246. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seu sistema sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria, ou um santo venerado.
procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo, bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias por mais disparatadas que sejam. 2 Correção 248. Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito, que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Somente a obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações, quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se insular, chegando mesmo, não raro, a ordenar-lhe. Todo médium, que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito o que o domina, espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspira um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. Insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações, a fim de as comparar. Restringindo-se às que lhe são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. N. 192, médiuns exclusivos.